Meus irmãos e minhas irmãs, postemo-nos em oração e assim nos preparamos para esta meditação. Senhor Jesus, de quem nos queremos revestir? Sois o nosso Salvador. Nenhum outro nome foi oferecido na terra pelo qual devamos ser salvos. Não estamos inteiramente salvos. Estamos a caminho da salvação. Esta se consumará apenas, Senhor, nos dissestes no dia da nossa ressurreição. Mas vós sois o modelo, e vós viestes mostrar como age Deus concretamente. Na meditação anterior, procuramos nos capacitar de que o último lugar é preferível ao primeiro. No último, nos encontramos convosco. No primeiro, nos encontramos apenas conosco e sozinhos. Dai-nos a graça nesta meditação de refletir também sobre o serviço que levou vossa vida inteirinha a se entregar aos homens até a morte e morte de cruz. Que sejamos também nós, homens e mulheres de serviço. Amém. O serviço. Confesso ser esta uma palavra tão usada ultimamente, até mesmo por quem não faz parte da igreja, até mesmo fora do jargão estritamente eclesiástico. Ouvimos esta palavra em todos os cantos. Ouvimos esta palavra no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras dos deputados, nas câmaras dos vereadores, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, nos grandes, dentro da igreja, entre padres, bispos e arcebispos. Confesso, no entanto, ser uma palavra tão usada que passou a não significar praticamente nada. Eu vim para servir, e isto não significa mais nada, mesmo porque, muitas vezes, a vida concreta se encarrega de desmentir toda aquela afirmação. Não veio para servir, veio para ser servido. Lembremo-nos, em primeiro lugar, daqueles que têm a vocação de serem servidos. São muitos. Se cercam de uma chusma de empregados, de inferiores, de acólitos, que dele necessitam e que o incensam a cada momento. E se sentem como verdadeiros pavões. Isto eu digo com tristeza, dentro e fora da igreja. É um vício que não poupa praticamente ninguém, se não é cortado drasticamente, com a graça de Deus, num retiro como este, por exemplo, que estamos fazendo, ou em outra circunstância qualquer. A nossa tendência natural é exatamente esta, não só buscarmos o primeiro lugar, mas buscarmos ser servidos. Gostamos de títulos,
Olhem os políticos, como amam serem chamados excelências. Vossa Excelência. Como exigem este tratamento diferenciado, Vossa Excelência. Estão aqui para quê? Desejam o quê? Fazem o quê? Mas não pensemos apenas neles. Pensemos também dentro da igreja, em todos aqueles que querem aparecer, que querem ser mais, que querem ser elogiados e louvados, que não estão dispostos a arregaçar as mangas. Todas estas pessoas contribuem para uma figura negativa e grotesca da igreja, porque tanto falam de serviço, quanto menos a ele se dispõe. E tornam a expressão absolutamente inócua, para não dizer contraditória. Olhemos para Jesus, de quem nos queremos revestir. Jesus foi grande alguma vez nesta vida? Jesus teve empregados a seu serviço? Jesus exigiu prestação de serviços? Jesus foi um empresário? Jesus se fez servir e elogiou quem se comporta desta maneira? Jesus, pelo contrário, levou uma vida de serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Os grandes deste mundo são servidos e fazem pesar a sua mão sobre os demais. Não assim entre vós. No final da sua vida, num gesto profético, o Criador de todas as coisas, o Senhor da história, toma uma bacia e uma jarra de água e de joelhos lava os pés de pescadores, de pobres pescadores, pecadores também. Vós me chamais mestre e Senhor e fazeis bem porque eu o sou. Se eu, vosso mestre e Senhor, lavei-vos os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, uns aos outros. Eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, o façais vós também. Antes do Concílio Vaticano II, esta palavra era pouco usada na igreja. E eram muitos os sacerdotes que gostavam de ser reverenciados. Vestiam-se com a batina ou o hábito religioso, gostavam de ter as mãos beijadas, e eu mesmo aprendi a beijar a mão de cada sacerdote com quem me encontrava. Gostavam de ser ovacionados, gostavam alguns dos primeiros lugares, mas tudo isto se desmoronou, graças a Deus, com o Concílio Vaticano II. Os últimos papas, de lá para cá,
não se cansam de insistir em que a igreja deve ser pobre e deve estar a serviço, em primeiro lugar, dos pobres e depois de toda a humanidade. Mas que significa concretamente viver a serviço de? Porque esta expressão é fácil de correr de boca em boca. O mais difícil é levar uma vida consentânea com aquilo que se diz, ou com aquilo que se quer dizer, ou com aquilo que se quer parecer. Concretamente, como se leva uma vida de serviço? Eu daria algumas sugestões que estão longe de ser uma lista completa e exaustiva. Primeiro, eu sou pessoa exigente ou não? Segundo, eu quero as coisas no momento em que as desejo e não tolero delongas e esperas. Terceiro, eu desejo que minhas ordens sejam prontamente acatadas e respeitadas. Quarto, eu não tolero dissidência ou outras pessoas que pensem o contrário de mim. Quinto, eu sou capaz de esperar pacientemente pela minha vez, numa fila de ônibus, numa fila de banco, nos bancos de um hospital ou de uma clínica, esperando a minha vez de ser atendido? Bem, são pequenas indicações, são pequenas perguntas, significam pouco, porém, todas juntas dão um retrato de uma pessoa que é exigente ou uma pessoa que é paciente, uma pessoa que quer tudo naquele momento e uma pessoa que é capaz de esperar, uma pessoa que não aceita ser contrariada e outra pessoa que aceita as contrariedades da vida. Uma pessoa que gosta de títulos e outra que prefere serviços pequenos, serviços menores. Nas nossas paróquias, por exemplo, existem serviços vistosos e serviços pequenos. Eu não canso de me admirar de senhoras de terceira idade, as mais das vezes, que se ocupam da limpeza da igreja, se ocupam das toalhas do altar, se ocupam dos sanguíneos ou dos corporais, se ocupam das flores, se ocupam em tirar o pó. São serviços estes pequenos e, no entanto, existem pessoas voluntárias e que preferem fazer isto. Não quero negar que existam outros serviços também. Por exemplo, o serviço da catequese em todos os níveis, da catequese infantil, da catequese preparatória para a primeira comunhão, da catequese preparatória para a crisma, da catequese preparatória para o casamento, num curso de noivos, mas sempre com o desejo de servir. E esta é a reta intenção que não pode faltar, não com o desejo de serem aplaudidos ou de serem elogiados. Todas estas pessoas, graças a Deus, existem.
Estão, sempre digo, longe dos refletores e longe das câmaras de televisão. São pessoas que os homens desconhecem, mas não são pessoas desconhecidas por Deus. E quero dizer que Deus prefere estes últimos, estes serviçais, a outros. A quem, por exemplo, lembremos-nos das aparições de Nossa Senhora, aprovadas pela Igreja no decorrer dos últimos 2 séculos. Quem era Bernadette, a ponto de receber aparições em Lourdes, na França? Era uma dama? Era uma pessoa nobre? Era uma pobre empregada, analfabeta? Quem eram os 3 pastorinhos de Fátima? Pessoas de dinheiro? Pessoas de famílias de bem? E nós podemos continuar a elencar. Quem era o índio Juan Diego? Um pobre índio, um pobre coitado. Mas Nossa Senhora não apareceu ao bispo do México. Apareceu a Juan Diego e o encarregou de levar uma mensagem ao bispo. O bispo, num primeiro momento, a recusou. Depois teve que ceder diante das evidências. Mas estão vendo? O estilo de Deus, o estilo do céu, é sempre o mesmo: buscar as pessoas menores, buscar as pessoas menos aparentes, buscar as pessoas menos vistosas para trazer uma mensagem aos demais. E agora, conosco, como transcorre a nossa vida? Bem, eu acredito que muitos que me ouvem e me escutam têm um serviço. Melhor, não são pessoas aposentadas, mas como é que trabalham? Trabalham simplesmente para receber um ordenado ou colocam alma naquilo que fazem? Um professor dá uma aula de qualquer jeito para receber um ordenado ou se sente formador e, de certa maneira, responsável pelo futuro daqueles que lhe são confiados ali naquela classe e, momentaneamente, são seus alunos? Como é que nos comportamos no nosso serviço? Temos um espírito de serviço ou simplesmente um desejo de ganho e de ganho sempre maior? Trabalhamos com alma, colocamos coração naquilo que fazemos? Fora do nosso serviço profissional, como convivemos com os demais? Como é o nosso convívio com a igreja ou dentro da igreja? A nós que somos membros, muitos de nós ativos. Queremos verdadeiramente servir de modo desinteressado? Procuramos ou nos contentamos com o serviço menor? Queremos aparecer? Lembremo-nos de Jesus. Não me consta que ele tenha sido servido alguma vez na vida. O grande serviço que nos prestou foi a sua morte acerba e crudelíssima na cruz. O Criador do universo, o Senhor dos senhores, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro.
Quem quiser revestir-se de Jesus, quem quiser apresentar-se mais como Jesus, deve levar uma vida de serviço como Jesus, sempre com um sorriso nos lábios e sempre perguntando, mas do íntimo do coração, e não para receber elogio, em que mais eu posso servir? E pedir a Deus, na oração, agora neste retiro, por exemplo, a graça de encontrar uma maneira de servir Jesus melhor, quer diretamente na igreja, quer fora da igreja, pois o Cristo se encontra em ambos os lugares. Ele se encontra tanto dentro quanto fora. O que não gostaríamos de fazer é levar a vida daquele que quer ser servido. Se isto aconteceu, se no passado almejamos isto, se no passado esperamos isto, se no passado conquistamos isto, arrependamo-nos neste momento. Peçamos a Deus a graça do arrependimento, de uma vida exigente, de uma vida que queria ser superior à dos demais, de uma vida que queria ser servida. Peçamos a Deus a graça de nos arrepender deste pecado. Alguma vez ele foi confessado? Deus concede esta graça sempre que lhe pedimos. Existem graças que nós não sabemos, ou melhor, não temos a certeza de que receberemos. Sobretudo se trata de graças temporais ou materiais. Mas existem outras que, pedidas com fé e confiança, temos certeza absoluta que seremos ouvidos. E esta é uma delas. Senhor, se a minha vida passada não foi uma vida como a de Jesus, se eu preferi ser servido a servir, se eu gostei dos aplausos, se eu gostei dos incensos, se eu gostei dos lugares de honra e primeiros, se eu me cerquei de bajuladores e se eu me senti bem nesse meio, eu vos peço humildemente a graça do arrependimento. Eu vos peço humildemente a graça da contrição. Mas também vos peço humildemente a graça de encerrar a minha vida como Jesus encerrou a sua vida, no serviço. Para ele na cruz. Para mim, eu não sei, mas gostaria de terminar esta existência na terra, usando dos talentos que me destes, sobretudo os talentos sobrenaturais, para me colocar à disposição dos outros numa vida aberta, num coração aberto, e este será já um modo de ser recompensado. Não desejo outra recompensa a não ser esta, de uma consciência de quem humildemente recebeu a graça de servir com sorriso nos lábios, servir sempre que possível, não perder uma ocasião e servir de coração aberto, como servindo a Jesus Cristo.